Fala pessoal, aqui é o Bruno Bertolini e hoje nós vamos falar sobre autenticação com o Node.js utilizando o JWT. Só para contextualizar, eu estou assumindo aí que você caiu nesse vídeo porque você já sabe fazer uma API em Node e já sabe conectar com um banco Mongo, por exemplo. Então eu estou assumindo que você está procurando como entender, como fazer especificamente a autenticação. Então eu já tenho um setup pré-criado aqui, tá? Então, só para contextualizar, eu estou utilizando aqui o RESTfy para fazer um servidor em Node. O pessoal utiliza muito o Express ou Koa, né? Mas eu gosto muito do RESTfy, ele foi criado especificamente para fazer API no Node, né? API REST. E eu utilizo ele em todos os meus projetos e ele resolve bem. Eu estou utilizando o Mongoose aqui para fazer conexão com o banco Mongo, certo? Estou utilizando o NodeMoon para rodar o servidor, para subir o servidor com watch por padrão. SM aqui é uma dependência do SM, um require do SM para ele funcionar o import-export sem precisar de Babel ou de qualquer outra coisa, né? E eu estou utilizando também o .env para fazer o import das configurações do env. Tá? Então aqui eu tenho as configurações do banco de dados e a porta do servidor, certo? E aí por último também eu estou utilizando, estou rodando o Mongo no Docker, então docker ps-a, eu tenho aqui uma instância, um container com Docker rodando. Eu não vou explicar como fazer isso agora, eu vou focar justamente no JWT e nas rotas de autenticação e sign-up. Mas se você quiser saber como fazer isso, como rodar o Docker e algum vídeo específico sobre Docker, me dá um toque aí no comentário, deixa um comentário que eu faço um vídeo explicando só sobre Docker, por exemplo, né? Docker com Node, com Mongo, tá? E aí eu tenho aqui também um model user do Mongoose, tá? Um esquema do Mongoose aqui com name required, email type required, type string required também, lowercase, nesse caso email unique, aí tem password com required e select false, né? Esse select false aqui é para ele ser excluído dos finds, né, por padrão, e aí se a gente quiser buscar o password e realmente retornar o password, a gente tem que explicitar esse find, né? E mais algumas configurações aqui do esquema do Mongoose, certo? E aí, por último, a gente tem a index aqui, já com algumas configurações aqui. Então, a gente tem o import do DB, onde ele vai fazer a conexão com o Mongo, o import do server, que está tudo configurado lá naquele arquivo. Ele vai importar aqui o user model, né, que a gente criou ali no models. E aí ele tem duas rotas aqui, tá, que é o sign-up e o login. A gente vai ter uma terceira depois. Então são rotas bem básicas, ó. Então toda vez que ele recebe a request, ele pega o hack body e cria um usuário. Se der tudo ok, ele retorna esse usuário criado. Se não, ele retorna um HTTP, um status HTTP 400 com um erro como body. Ele simplesmente faz um bypass, tá? E aí por último, o login. Então o post login. Ele vai pegar os dados do hack body, e-mail, password, lá quando você envia o formulário, né? Vai procurar se esse e-mail e esse password tem um usuário com esse e-mail e esse password. Se não tiver, ele retorna 401. E se tiver, ele retorna o usuário. E da mesma forma, se der qualquer erro nesse meio tempo, ele vai disparar um erro. E nesse caso, é bem provável que seja um erro 500, tá? Erro de servidor. Então isso aqui é bem básico. Porém, aqui a gente tem alguns problemas. O primeiro problema é, na criação do usuário, ó, eu estou passando direto o hack body, o que vier de lá ele vai gravar, certo? O Mongoose ele tem a validação ali, então ele vai filtrar algumas coisas, porém, preste atenção que ele está gravando o nosso password como plain text. Simplesmente o que o cara digitar vai estar gravando. Se alguém tiver, por algum acaso, conseguir ter acesso ao nosso banco, vai ver o password de todos os usuários. O que a gente deveria fazer nesse caso? A gente deveria criptografar o password e salvar ele criptografado no banco. Essa seria a forma correta de fazer. Porque e aí, se ele está criptografado, se alguém conseguir um acesso, conseguir acessar o banco, não vai ver, não vai saber quais são as senhas dos usuários, vai ter que, de algum jeito, descriptografar, certo? E aí é muito mais difícil. Então,
O Mongoose ele tem um método chamado set, aqui na criação da esquema, onde ele recebe um callback, né? E esse callback recebe como parâmetro o value, que no caso é o próprio password que está sendo criado ou atualizado, tá? E aí, para fazer essa criptografia, a gente vai utilizar uma lib built-in do Node que chama crypto. Tá? Então a gente vai importar ela aqui em cima, ó. Import crypto from crypto, ok? E aí, como é que a gente utiliza ela? Ela tem um método chamado createHash, onde eu vou passar qual criptografia que eu quero, nesse caso a gente vai utilizar a MD5. Depois eu faço um update desse cara passando o value, ou seja, o próprio password, né? O password propriamente dito. E a gente faz um digest para retornar esse cara passando um X. Salvei aqui, pronto. Agora, a partir de agora, todos os dados salvos no banco, quando vier o password, ele vai ser criptografado na hora de salvar, na hora de fazer o save lá no banco, certo? Beleza. E aqui agora a gente volta para index. Então esse foi o primeiro problema que primeiro grande problema que a gente tinha nesse código aqui, tá? Então na hora de criar, a gente vai criar o password já criptografado. Então agora vamos para o Insomnia. Deixa eu startar o servidor aqui. Ó, aqui é o nosso body, né? Como a gente está fazendo um post, eu vou escolher o form URL encoded aqui, e aí você pode perceber que ele já criou o content type, com o content type correto aqui, tá? Um header. Aqui eu vou mudar para post. Aqui eu vou botar o nosso barra signup. E aí sim eu vou botar aqui name, ó, Bruno Bertolini. E-mail 01. Vou botar assim, Bruno, 01 Bruno arroba codar.me e password 123456. Ó, então agora eu vou dar um create aqui, ó, um send. Olha lá, o que aconteceu? A gente conseguiu criar o usuário. Tá vendo que o password está criptografado aqui? Então eu passei 123456, ele criptografou para esse hash aqui. E me retornou o usuário, até aí tá tudo tranquilo. Porém, aí tu pode me questionar, né? Mas se a gente não botou lá no model do user o select false, como é que ele está retornando o password? É porque a gente não fez um find, a gente fez um create. Então nesse caso a gente teria que excluir o password daqui. E a gente pode excluir via fazendo um undefined nele, password igual a undefined. Ou a gente poderia também fazer um destruct. Mas como aqui eu não estou retornando a doc exata, eu estou retornando um objeto do Mongoose, a destruct teria que ser mais ou menos assim, ó. Result const user é igual password. Opa, errei. Password eita, pronto, password, aí eu faço o destruct aqui do user, e aí aqui teria que ser result.toString ou toObject para funcionar corretamente, tá? Senão não funciona. Vamos deixar isso de cima aqui. Isso aqui eu vou arrancar fora. Agora se a gente criar um outro usuário, user2, e der o send, ó, agora ele veio sem o password, ok? E se eu der um send novamente com o mesmo e-mail, ele vai dar o erro ali porque ele está simplesmente fazendo um bypass do que o Mongoose, ele não está tratando o erro nesse caso, a gente não está tratando o erro. Então, ó, ele diz que tem uma aqui duplicada, e a duplicada é o e-mail, né, que a gente tinha colocado ela aqui, ó, como unique. Cadê ela?
aqui, unique, certo? Então, beleza. O que está faltando nesse código aqui? Em teoria, a gente não está fazendo validação de cadastro, a gente simplesmente está cadastrando e o usuário já está apto para logar na aplicação. Para a gente não precisar, depois que ele faz o cadastro, redirecionar ele para o login, para ele fazer o login, para aí sim ele conseguir acessar a plataforma, no caso, a gente pode simplesmente já retornar o token no próprio sign-up. E aí não precisa... Então, a gente precisa retornar o token já diretamente. O que é JWT? JWT é um acrônimo para JSON Web Token. JSON Web Token, certo? JWT é um padrão de mercado para transferência de dados, para transferência segura de dados entre duas partes, certo? É basicamente isso. Então, isso é um JWT. E ele é composto por 3 segmentos, por 3 partes. A primeira parte é o header, que tem algumas informações como o tipo de token que está sendo utilizado, o algoritmo que está sendo utilizado para criptografia. A segunda parte é o payload, que é os nossos dados propriamente ditos, é os dados que a gente quer criptografar. E a terceira parte é um hash de assinatura para validação desse JWT. O JWT ele é muito fácil de decodificar, qualquer um consegue decodificar facilmente, mas validar, só quem tem a chave consegue validar, o secret no caso, né, a chave privada ou secret, dependendo de qual algoritmo você escolheu, só quem tem essa chave consegue validar se esse token, verificar se esse token é válido ou não, tá? Então por isso que ele é seguro. E como a gente trabalha com JWT no Node? Bom, tem várias libs para fazer isso, para trabalhar com JWT, mas a que a gente vai utilizar aqui é a JSON Web Token, uma lib que chama JSON Web Token. Então vamos instalar ela aqui, ó, JSON Web Token, tá? A princípio, eu já vou importar ela aqui, JWT from JSON Web Token, e ela tem alguns métodos. Né? O primeiro método que a gente vai utilizar para criar o JWT, aqui const token jwt.sign é o método que a gente vai usar para criar o nosso token. Ele já faz por padrão ele escolhe um algoritmo padrão ali para criptografia, e ele já faz a criptografia do header, do payload e tudo mais. A gente só precisa passar para ele o payload. Nesse caso, o nosso payload vai ser um user, e esse user vai ser simplesmente o ID do user, nada mais que isso, tá? E a gente precisa passar a secret para ele. Essa secret, ela precisa ser bem guardada, porque quem tiver acesso a ela vai conseguir descriptografar os nossos tokens, então ela precisa ter uma segurança envolvida aí onde a gente vai guardar ela. E ela é usada para criptografar e descriptografar, então todos os nossos tokens têm que usar a mesma chave, certo? Porque senão a gente não vai conseguir verificar, não vai conseguir validar se esse token é válido ou não. Então eu vou passar ele aqui, ó, a princípio, só para a gente ver ele funcionando. Vou criar uma chave aqui. O pessoal, eu vejo que muita gente utiliza aqui no lugar de user, usa ID, e aí encripta o ID, criptografa o ID, né? E passa para frente. Eu particularmente prefiro passar user porque o ID ele é muito genérico, é ID do que exatamente? Eu não sei do que é o ID. Então quando eu passo user, eu sei que o ID é de um user, é de um usuário, e não de uma company ou de qualquer outra coisa, tá? Fica mais explícito. E aí aqui a gente precisa retornar esse token. Então eu estou retornando o usuário e eu vou retornar o token aqui também, certo? E agora a gente vai ver um sign-up. Eu vou fazer um sign-up com um 03 aqui. E eu tenho que subir o servidor, senão não vai funcionar. Tenho que startar o servidor aqui. Foi. Eu dou um send. Olha lá, a gente tem o user com todos os dados dele, que ele foi criado agora. E a gente tem o token. Eu vou pegar esse token aqui, eu vou dar um Ctrl+C nesse token.
E eu vou abrir um site aqui chamado jwt.io. Aqui tem todas as informações sobre JSON Web Token, tá? E aí ele tem um debuggerzinho aqui, ó. Eu escolho o algoritmo, eu consigo jogar aqui o meu token, que ele... Deixa eu botar só o token aqui, ó. Ó, ele conseguiu, ele está dando assinatura inválida. Por quê? Porque ele não tem a nossa chave. Ele conseguiu descriptografar, ó, tanto que ele botou aqui, ó, user e o meu ID de usuário que eu criei. Ele conseguiu descriptografar, mas ele não conseguiu validar. Para validar, ele tem que saber o algoritmo, que está aqui no cabeçalho, e ele tem que ter a chave. Então vamos pegar essa chave aqui, ó, e vamos jogar aqui, ó. Olha só. Ele conseguiu validar a assinatura. Então, se ele não tiver a chave, ele não consegue verificar, não consegue validar a assinatura, e aí, consequentemente, ele vai dar que o token é inválido, tá? Beleza, vamos voltar para o código aqui. Mas para a gente não precisar ficar passando essa assinatura para um lado e para o outro, essa chave, esse secret, o que a gente faz? Eu vou criar aqui no setup mesmo um cara chamado jwt.js. Vou pegar esse código aqui, ó. Opa. Deixa eu fechar aqui. Vou pegar esse código aqui e vou jogar aqui. E vou fazer o seguinte. Const secret. Vai receber esse meu secret aqui. E aí eu vou criar um método. Já vou exportar esse método, tá? Export. Vou chamar ele de sign, ok? Que vai receber um payload. E automaticamente ele vai botar o secret para mim. Então jwt.sign payload secret. E aí eu não preciso ficar o tempo todo passando esse secret de um lado para o outro, tá? E aí a gente tem outro método que é para decodificar esse token. Então eu já vou criar ele aqui também, ó, conf, chamando decode. Ele vai receber um token .verify. Vou chamar ele de verify aqui também. Verify. E ele vai receber aqui o nosso token e o nosso secret. Certo? E essa função de sign, tanto de sign quanto de verify, mas nesse caso a gente vai usar de sign, ela recebe um terceiro parâmetro aqui que é o options, que nada mais é do que um objeto de options, né? E a gente vai usar como options aqui, a gente pode passar, por exemplo, o algoritmo, qual algoritmo a gente quer utilizar, mas nesse caso a gente vai utilizar o expireZin, que é uma opção onde a gente passa em milissegundos qual a validade desse token a partir da data de criação dele. Então, nesse caso, a gente vai utilizar 86.400, que é equivalente a 24 horas. Então, a gente está dizendo que esse token ele vai ser válido durante 24 horas. Se passar de 24 horas da criação dele, ele passa a ser inválido, né? Então, quando o cara tentar logar com aquele token que já passou de 24 horas, vai dar como 401. Aqui, em vez de importar isso aqui, eu vou importar aqui tudo as jwt from setup jwt. E aí aqui eu não preciso mais passar a minha secret, eu passo só o meu payload. Fechou? Então vamos testar aqui, vamos criar de novo só para testar. Vamos criar um 4, enviei, foi, perfeito. Beleza, então o nosso sign-up está criado. O nosso sign-up não tem mais nada além disso, tá? É simplesmente isso. E aí agora o login.
o login, cara, a gente tem outro grande problema. Lembra que eu falei que a gente tinha dois grandes problemas nesse código? O primeiro era que o password estava sendo criado em plain text, estava sendo salvo no banco em plain text, então quem tivesse acesso ao banco teria acesso ao nosso password. E o segundo é uma má prática, tá? É uma má prática, que é o seguinte: todo mundo faz o login, todo mundo não, né? Todo mundo é uma forma de generalizar, mas muita gente faz login com post passando os dados de e-mail e password no body da request. Isso é muito ruim, porque fica muito exposto, muito fácil de capturar. Sem contar, se a gente for pensar em REST, isso não está semântico. Por quê? Porque a gente não está fazendo uma criação. Post no REST é para criação de alguma coisa. Criação de um recurso, né? Um usuário, uma empresa, é criação de um dado no banco, por exemplo, né? E a gente não está criando, a gente está simplesmente fazendo um find aqui, ó. A gente está recuperando, a gente está buscando um dado. Então, o correto seria um get aqui. Opa! Seria um get. Porém, se a gente mantiver a mesma estrutura, só mudando de post para get, o nosso body vai virar carry, ou seja, ele vai vir na URL, certo? Ele vai vir como carry params na URL. Isso é pior do que usar um post, porque fica muito exposto o nosso dado. Fica muito exposto o password que o cara está passando. Então, como que seria correto a gente fazer isso? O correto seria, primeiro a gente, em vez de passar no body, passar no header. E a gente pode utilizar um Basic Authentication, que é um padrão já largamente utilizado e conhecido no desenvolvimento de software, para fazer a autenticação. E como é que é o Basic Authentication? Então ele vai vir no header, tá? Então aqui, por exemplo, é headers. Ponto. E aí ele chama de authorization, que é o mesmo que a gente vai utilizar para mandar o token depois. O mesmo header, no caso, né? Ele vem em formato de string, assim, ó, basic, e aqui um hash em base 64 do password e do usuário, certo? Então o que a gente precisa fazer, ó? Vamos voltar lá no... Deixa eu pegar aqui, chamar de, sei lá, credentials. Ó, aqui no Insomnia, ele já tem aqui um Basic Authentication. Então eu vou botar aqui, ó, 04bruno@codar.me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a minha senha, certo? E aí aqui, deixa eu só dar um console log no credentials para a gente ver isso chegando ali. Então, o Insomnia, por padrão, ele faz isso aqui. Se você estiver utilizando no front-end um Axios, por exemplo, para fazer request, o Axios também tem por padrão um método para fazer esse gerenciamento. Então, tu não precisa se preocupar em ficar gerenciando isso, fazendo o encoding de base 64 disso, né? Ele vai fazer isso tudo por padrão. E a gente vê aqui, ó, tá aqui o nosso, ó, eu fiz um send ali, tá aqui, ó, basic e o nosso hash. Beleza, então agora a gente precisa fazer o decode desse hash para a gente conseguir extrair ali o username e o password, né, o e-mail e o password, para conseguir finalmente fazer o find desse cara no banco de dados. Então, como a gente tem uma string, a primeira coisa é fazer o split dessa string para tirar aquele basic dali, pegar só o nosso hash. Então aqui eu vou chamar de hash type, e o segundo objeto desse array, o segundo item desse array, é propriamente o nosso hash, certo? Nosso hash base 64. E aí como é que eu decodifico esse cara? Com um node, sem nenhuma dependência, a gente consegue fazer isso facilmente. Então a gente vai criar aqui um const chamado credentials, de novo, tá? A gente vai fazer, ó, buffer.from hash. E aí a gente passa para o buffer from como segundo parâmetro qual que é o algoritmo aqui, qual que é a criptografia que ele tá utilizando.
Então, se eu der um console.log no credentials aqui, ó, novamente, a gente vai ver o padrão do base 64. Ah, faltou uma coisa importante aqui. Tem que botar um ponto to string. Que ainda a gente está com um buffer ali, né? A gente está com o objeto buffer e agora a gente está com o objeto toString. Olha lá, ó. Veio o e-mail, 2 pontos e o password. Aí nesse caso, a gente simplesmente faz um ponto split pelo 2 pontos, certo? E aqui, em vez de credentials, a gente vai fazer outro destruct, outro array destruct, onde o primeiro é o e-mail e o segundo é o password. Pronto, agora sim a gente tem os dados já corretos e a gente consegue fazer o find por e-mail e password. Essa é a forma correta de a gente fazer um login sem passar o password em plain text numa request, tá? E aí, para melhorar ainda mais a nossa segurança, poderia ser inserido ali um HTTPS. A gente poderia botar isso embaixo do HTTPS, que aí a gente aumenta ainda mais a segurança. Esse hash type aqui, a gente poderia verificar se é um type basic, mas nesse caso a gente não vai fazer. Então, a gente vai fazer simplesmente isso aqui, ó, tá? E aí agora sim, agora a gente vai dar um send, retornou o usuário logado. Se eu vim aqui e alterar para qualquer coisa, ele vai me retornar um 401, certo? Olha lá, tá feito. Beleza, mas o login também tem que retornar o token, da mesma forma que a gente fez no sign-up. Então como é que a gente faz? Neste caso a gente exporta aqui, a gente vai botar o token aqui exatamente como a gente fez no sign-up. Vem no sign-up aqui, ó, copia esse código, Ctrl C, Ctrl V, e dá um login novamente, e está vindo o token agora no login, assim como no sign-up, certo? Beleza, então a gente já fez sign-up e login. Agora a gente precisa fazer uma rota autenticada. Digamos que a gente tem um server.get /users. Digamos que a gente tem uma lista de usuários aqui. Se a gente tiver uma lista de usuários, como é que a gente faz para verificar se o usuário está logado ou não e quem que é esse usuário que está logado? Se ele tem permissão para acessar essa rota. Então, o que eu espero aqui? Primeira coisa, a gente testar a rota, fazer todo o fluxo aqui antes de logar. Então eu vou dar um try catch aqui, porque eu vou fazer um find no banco onde tem todos os usuários. res.send error, certo? E aqui vou fazer o seguinte, const users user.model.find find all res.send users. Basicamente isso. Aqui faltou um async. E aí se eu vier aqui e fizer um users, ele vai me retornar a lista de usuários que eu tenho no banco. Mas ainda não está autenticando, né? Não está verificando a autenticação. Então a gente precisa verificar a autenticação. A forma mais fácil e mais bonita de fazer isso é passando um middleware aqui. O que é um middleware? É uma função que vai ser chamada antes da rota principal, antes da função final aqui nesse caso. Então eu poderia verificar se o cara está logado aqui dentro dessa função, mas aí a gente não ficaria tão elegante. Então eu vou botar um middleware. No RESTify, eu simplesmente posso adicionar middleware passando parâmetros nessa função aqui do server get. Então se eu botar aqui, por exemplo, auth middleware, ele vai executar esse auth middleware antes de executar esse cara aqui. Certo? E aí vamos criar o auth middleware aqui em cima. Ó,
const alt middleware, vai receber rec res. E o next, lembra do next? Eu achei que a gente não ia utilizar, mas a gente vai utilizar sim. E como que a gente passa o usuário logado? Como que a gente faz essa autenticação? A forma correta de fazer, deixa eu voltar aqui para o login, para pegar o nosso token. Ctrl C. Ó, users. A forma correta de fazer é a gente passar um bearer token aqui. Ó, tá vendo que já tem aqui no Insomnia? Que Authentication Setting. Ok, beleza, eu vou perder a autenticação. Então eu passo esse token aqui, ó, que automaticamente o Insomnia vai adicionar um header authorization da seguinte maneira. Bearer token aqui, semelhante ao que a gente fez no Basic Token, ele vai fazer no Bearer Token. Tá? A diferença é que agora não é mais um base 64 de usuário e senha, é simplesmente um token. Tá? E aí eu vou dar um send no user aqui, por enquanto ele está pegando. Eu vou fazer o seguinte, ó. Const token é igual... Lembra que a gente fez o decode do token lá no JWT, no arquivo do JWT? Então a gente vai usar ele agora. jwt.decode, decode não, era verify, né? Verify, onde a gente vai passar rec.headers.authorization .split. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Deixa eu primeiro fazer o split, porque lembra que a gente tem o bearer antes do token propriamente dito. Então eu vou fazer um split por espaço. Aqui eu vou ter o hash type, que eu não vou precisar utilizar por enquanto. E depois eu vou ter o token propriamente dito, certo? E agora sim, agora eu posso fazer um try aqui. Responde send error. Aqui eu vou fazer um const payload, tá? jwt.verify, passando o token que eu extraí do authorization. E esse cara, se vocês lembram quando a gente criou ele, ó, ele é isso aqui. Esse aqui é o nosso payload, isso aqui que vai retornar aqui, certo? E aí eu faço... Aqui tem um await também, porque aí se ele der um erro, ele vai cair no catch. Se não der erro, ele vai continuar a execução. Eu vou fazer um const user é igual a userModel.findById, passando o nosso payload.user. Ó, eu vou dar um console log user para a gente ver se ele vai funcionar. Eu estou com o token correto aqui. Deu algum erro. Ah, faltou o async aqui em cima. Beleza, ele não vai retornar nada porque eu não mandei ele retornar. Mas ele provavelmente não tem split. Headers, faltou. Ó, ele tá dando um erro aqui que ele não tem a função split, cannot read split. Ele está dizendo que authorization não tem split. Porque aqui, em vez de header, é headers. Eu escrevi errado. Eu vou retornar esse usuário aqui, o res.sendUser, só para a gente ver funcionando aqui. Deu um erro de novo. Porque faltou o await aqui também no... Agora sim, agora é para funcionar. Beleza, olha lá. Então ele pegou o token, splitou. Deixa eu botar um console log para vocês entenderem aqui. Console.log rec.headers.authorization. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso header authorization. É um bearer com o token como padrão. Então por isso que a gente fez o split, né? A gente fez o split para arrancar esse bearer daqui e pegar só o token, que é o que a gente fez aqui. E depois a gente usou esse token
no JWT Verify para decodificar o token. Beleza. Então agora como é que a gente faz para continuar a execução e cair no nosso método lá para listar os usuários? A gente faz um next aqui. Esse next serve para isso, para dizer, ó, esse middleware acabou, passa para o próximo, tá? Porém, aqui a gente não verificou se o user existe. Então a gente tem que fazer se não tem user, res.send 401. Ou seja, se o token está inválido, se ele invalidou o token, 401. Então se eu vier aqui, por exemplo, e tirar o E, ele não vai cair ali, ele vai cair no erro 500. Por quê? Porque o nosso await aqui falhou, ele caiu no catch, certo? Então aqui a gente teria que fazer um tratamento de erro, mas eu não vou fazer isso agora, não é o foco, né? A gente faria um tratamento de erro para ver se é um erro de JWT e daria um token inválido, um 401 da mesma forma, tá? Ou a gente pode sempre dar um 401 aqui. Pronto. Aí a gente tem 401 unauthorized. Beleza? Aí, agora, se a gente voltar o E aqui, a gente tem novamente a listagem de usuários agora autenticado, tá? Já está autenticando corretamente. Porém, se eu quiser criar um outro endpoint aqui, chamado /me. Alguém já viu isso aqui? Isso aqui geralmente a gente usa quando a gente quer verificar se um token é válido. A gente faz um api.x.com/me, passando o nosso token de autenticação, e se o token for válido, ele vai me retornar o usuário que está logado. Como é que a gente faz isso? A gente pode passar o out middleware aqui. A gente vai fazer um res. Aqui a gente poderia simplesmente pegar o token, decodificar, fazer o find e retornar esse cara, certo? Mas a gente já fez isso aqui no out middleware. Então, a gente simplesmente precisa retornar o que a gente já fez. Eu costumo fazer o seguinte. Toda rota que tem autenticação tem esse out middleware. E se esse out middleware for validado, se esse token for validado, né, ele cair aqui ele passar pelo find e tudo mais, o que eu faço? Eu passo um rec.auth e passo o usuário que está logado aqui. E aí lá embaixo eu simplesmente preciso fazer um res.send passando um rec.auth. Fácil, né? Então aqui se eu mudar a nossa URL para /me, a gente vai ver o usuário que está logado, que é o Bruno Bertolini 04 aqui, ó. 04@bruno@codar.me. Se eu trocar esse token, a gente vai receber um erro 401. Beleza? Então basicamente é isso, tá? A gente fez aqui algumas rotas para mostrar didaticamente como ficaria isso, mas o que eu queria que vocês entendessem é principalmente como utilizar o JWT, o JSON Web Token, com Node, e principalmente como fazer login sem ser com post, da forma correta, utilizando o header de autorização. Beleza?